Semana passada eu fiz um vídeo falando sobre o fim do CrossFit Games e sim, é verdade, o CrossFit Games está acabando. E aí pessoal, sim, é verdade, o CrossFit Games vai acabar, mas não extinguir de vez, mas ele vai acabar, o formato que a gente conhece ele vai deixar de existir. Então, o que a gente tem como temporada de CrossFit aí, de Open, regionais, Games... Então, isso vai terminar, tá? Não vai ser mais desse formato aí. Os rumores que os regionais vão deixar de existir são verdadeiros. Saiu num portal aí, The Morning Chalk Up, que é um portal de notícias de CrossFit aí. Eles fizeram uma entrevista com o Greg Glassman, né, o CEO e fundador da CrossFit, em que ele deu algumas informações sobre como é que vai ficar a temporada. Então, a ideia aí, eu vou trazer isso para vocês aí. Basicamente, o que vai acontecer? Não vai ter mais regionais. E agora o que vai ter? O que vai se manter, na verdade? O Open e o Games. O Invitational também vai deixar de existir, né? Então, para quem não conhece, o Invitational era uma competição em que se formava time do Canadá, time dos Estados Unidos, time europeu, time da Austrália. Se formavam times e tinha uma competiçãozinha ali entre esses times, tá? Das últimas edições eles foram sempre na Europa, então tinha o deslocamento de ter que ir para lá e tudo mais, transmissão, aquela coisa que a gente já falou um pouquinho no vídeo da semana passada, do custo disso. E aí falando naquela história de core de custos, isso é verdade, né? Então até saiu um depoimento do Glassman, que está aí na tela para vocês, mas que traduzindo é alguma coisa assim, que o custo de um evento presencial é muito alto, né? Então ele dá o exemplo do Brasil, que eles fizeram lá na Arena Olímpica, lá onde teve competição, algumas provas das Olimpíadas, e ele falou que custou mais de $1 milhão, né, então, aquele evento. E só 2 pessoas, né, saíram com vaga para o Games. Então, um evento muito grande, um custo muito alto para ter 2 pessoas, mais um time ali indo para o Games, tá? Então, mas como é que vai funcionar? Então, agora para você se classificar para o Games, basicamente você vai ter que ser o campeão do teu país no Open. Você, individual, masculino e feminino e time, ganhou o Open no seu país, você já automaticamente ganhou uma vaga para o Games, tá? Então, você pula ali a história dos regionais. E aí vai ter outra forma, que é com alguns eventos aprovados pela CrossFit. Então, se você está no CrossFit há muito tempo, em 2010 a gente ainda não tinha o formato de Open ainda, mas eles tinham umas competições que se chamavam Sanctionals, que eram competições assim, individuais, cada competição tinha uma prova diferente, as provas não eram iguais entre essas regiões aí que estavam competindo, mas elas garantiam vagas para o Games. Então, parece que a ideia da CrossFit agora é voltar meio que para esse formato, e através de parceiros. Então, eles citaram lá que tem o Granite Games, você tem algumas empresas lá, o Wodapalooza, que fazem campeonatos que já são campeonatos que têm alguma relevância, e que talvez, através de uma parceria com essas empresas aí, os campeonatos feitos por essas empresas vão garantir vagas para o Games. De repente aparece uma dessas, vão ser 16 regiões, de repente uma dessas regiões é aqui no Brasil, né? A gente tem várias empresas aí que estão fazendo. Então, de repente Monsters ou até o Weekend Wars, pelo que eu sei ali, o pessoal do Weekend Wars, o Carlão lá, estava envolvido, ajudou o pessoal a fazer o Games, o Regionais no Rio, então, não sei, né? Pode ser que saia uma versão do Weekend Wars com uma vaga para o Games. Seria interessante, né? Então, além do ganhador do Open, quem ganhasse o Weekend Wars também ganharia. Então seria interessante porque aí além da gente ter uma vaga no Brasil para quem ganhasse a competição, a gente teria vaga também para quem de repente fizesse uma competição presencial ali, como Weekend Wars ou Monsters, ganhasse uma vaga também, né? Lógico que acho que teria que mudar alguma coisa. Acho que o Monsters tem individual e times, mas talvez o Weekend Wars eu acho que não tem mais categoria individual, não sei como. Eles talvez teriam que fazer categorias individuais para poder entrar nesse formato aí. Então aí o que vai ser legal? Vai ser legal que assim, todos os países que tenham um box afiliado, ou pelo menos uma afiliada, garantem uma vaga masculino, feminino e times. Porém, ao mesmo tempo que isso é muito legal, isso pode ser não tão legal. Por quê? Atualmente são 162 países que tem pelo menos um box afiliado. Se você somar 162 países, mais essas 16 regiões aí que vão ter esses eventos aprovados aí, sancionados,
Então a gente está falando aí de umas 180 vagas. Então, eu não sei o quanto vai ser legal de assistir o Games, porque, por exemplo, em 2016 eu tive a oportunidade de ir lá pro Games e assistir. E assim, lógico, o primeiro dia você está empolgado, você quer assistir tudo. O segundo dia, assiste. Mas terceiro, quarto dia, você só está preocupado com as duas últimas baterias, né? Normalmente 4 baterias que eles fazem. As 2 primeiras é o pessoal que nem está brigando por nada, está ali por participar. Então, às vezes você nem quer muito assistir ali, você prefere dar uma descansada e comer alguma coisa para depois ver os eventos principais. Então, imagina num evento com 180 atletas diferentes. Então, ou eles dão um jeito da bateria ter muito mais gente, uma bateria de 60, 70 pessoas por bateria, o que não sei qual a viabilidade disso, né? Depende, precisa de um espaço maior, mas daria para fazer. Ou então eles vão ter que fazer provas menores, porque imagina uma prova de 10 minutos, né? Que normalmente uma prova de 10 minutos demanda 1 hora, né? Para você ver todo masculino, todo feminino, né? Então, porque uma prova de 10 minutos, mais uns 5 minutos de troca entre as baterias e tudo mais, normalmente acaba sendo 1 hora, mas imagina se a gente tem 180 atletas, a bateria de 20, a gente vai ter 10 baterias aí, 10 minutos, então a gente vai ficar 3, 4 horas vindo uma prova só. Não sei se eles já levaram em conta isso ou não. Então pode ser que o Games deixe de ser tão atrativo para a gente assistir. Então a gente vai querer assistir só, quero ver o horário que o brasileiro está lá competindo. Aí você vai assistir e depois não assiste mais nada. Então não sei como é que vai ficar nesse sentido aí. E outro ponto que pode ser meio negativo também é que o nível técnico pode ser que caia um pouquinho. Por quê? Muito atleta bom vai acabar ficando de fora nesse formato. Porque se os Estados Unidos têm direito a 1 vaga, né, por categoria, e mais quem ganhar os eventos sancionados, e a gente tem, por exemplo, no masculino, muito norte-americano participando, então como é que vai ficar nesse sentido aí? Então, muitos caras bons provavelmente não vão para o Games, porque o número de vagas para eles foi reduzido. E a gente vai ter muita gente de outros países, de países que não tem tanta representatividade no Games, né, ou no cenário mundial, que vão ter uma vaga garantida, né? Então, por exemplo, a gente teve aqui o Pablo Chalfun, que ficou ali brigando entre as últimas posições. Então a gente vai ter não só ele, mas de outros países, pessoas também que não estão com nível técnico tão alto quanto os primeiros do Games, mas que vão estar lá no Games. Então uma tendência aí num primeiro momento é que o nível técnico vai cair um pouquinho. E aí uma suspeita que eu tenho também é que assim, se a gente tiver esse número inflado mesmo de atletas e tudo mais, eu acho que a CrossFit vai acabar eliminando os age groups lá que eles chamaram esse ano, né? Então, os Masters e Teens, a gente não vai ter mais uma competição, acho que no Games exclusiva para eles, né? Isso é a minha suspeita. Não teve um comunicado oficial, não saiu um comunicado oficial, então não dá para a gente saber se isso realmente vai acontecer, mas é uma suspeita minha, porque se além de ter 180 atletas, né, na categoria principal, a gente ainda tiver as categorias de age group, eu acho que o evento começa a ficar muito grande. Não sei, eu suspeito que do ano que vem em diante a gente não vai ter mais age group. E aí, algumas situações que eles botaram lá na matéria que o Morning Chalk colocou na matéria deles, algumas situações do CEO, do Greg Glassman, que indicam aquele lado que eu falei no vídeo passado lá sobre o CrossFit Health, de priorizar essa coisa da saúde e não tanto a competição, né? Então, a primeira frase que ele pôs, que o milagre do boxe está na saúde. Aí uma outra citação que ele pôs, que o plano para reestruturar a empresa é tirar a ênfase do Games, né? Então, mudando a estrutura do Games para algo mais sustentável e fundamentalmente globalizando o Games. E esse seria o passo para chegar a 150 mil afiliadas no mundo. E eles estão muito empolgados com isso. E aí, a última citação é que, pelo cálculo aí do Glassman, ele bota aí que entre 300 e 500 afiliadas no mundo mandou um atleta para o Games em algum momento aí da competição.
Só que em contrapartida, a gente deve ter, ele acha que tem pelo menos 1.500 ou até mais afiliados no mundo que já tiveram um aluno que perdeu 50 quilos, por exemplo, né? Eu acho que essas 3 situações aí do Glassman, eu acho que indicam muito que o foco que ele está querendo dar, o caminho que ele está levando o CrossFit é muito mais para esse lado da atividade física, da superação do indivíduo do dia a dia, do que da superação do atleta, tá? Minha opinião, mas o que eu posso afirmar é que o Games com certeza vai mudar. E aí o que falta é esclarecer isso, vai ter Masters ou não. E um detalhe que não foi citado ainda é que, por exemplo, eles estão falando que tem a vaga para o país, né? Então, o cara que for melhor no Open naquele país, ele ganha a vaga. Mas, por exemplo, a Sam Briggs vem para o Brasil fazer o Open aqui no Brasil e ela ganhar. Ela vai ganhar essa vaga do coisa ou precisa ser um brasileiro mesmo? Ou além de treinar no Brasil, o cara precisa ser natural do país, né? Porque pode ser que a gente tenha uma evasão dos atletas americanos aí para outros países menores aí em que eles consigam ganhar a vaga, né? Se a CrossFit não limitar, se ela manter a regra do Open lá, que o atleta ele vai competir pelo país onde ele mais fez o Open, que nem, por exemplo, a Katrin, apesar dela ser da Islândia, ela treina lá na New England, então ela pega uma vaga do regional do East lá, então ela não pegava da Europa. Então, como é que vai ser? Será que isso vai poder continuar acontecendo? Ela vai conseguir pegar uma vaga nos Estados Unidos ou ela vai ter que competir pela Islândia, entendeu? Porque se ela competir pela Islândia, ela vai brigar diretamente com a Anne, com a Sarah, ou não, ela vai brigar com os americanas. E aí, então, isso precisa ficar esclarecido ainda, isso ainda não está. A gente vai ter que esperar sair um livro de regras aí da competição anual. Até hoje, eu olhei lá no site do Games, ainda não tinha. Então, a gente ainda está com muita informação ainda que não é a informação final, que a gente precisa dar uma esperada aí para ver o que acontece. Mas aí, o que você achou dessas mudanças? Gostou ou não gostou? Comenta aí embaixo aí. Estou curioso para saber qual é a sua opinião sobre essas mudanças. Bom, então eu fico por aqui. Essa semana tem mais um vídeo aí tradicional, aí, provavelmente na quarta-feira, sobre treino de CrossFit e tudo mais. Continua valendo aquela história aí que a gente precisa nomear esse segmento aqui do canal. Vou pôr um card aqui com uma enquetezinha aí, com alguns nomes que eu gostei, que vocês sugeriram, que foi sugestão aí de vocês. Me ajuda a escolher aí, beleza? Então, se você curtiu, joinha pra cima aí, que me ajuda. Se você não curtiu, joinha pra baixo, escreve aí o comentário aí, o que você não gostou, o que daria pra melhorar. Lembra que o conteúdo desse canal é sempre pra você aí que me acompanha. E se você tiver um amigo aí que gosta do Games e tudo mais, e que é fanático aí pro CrossFit, compartilhe esse vídeo com ele também. Quero saber a opinião de todo mundo sobre esse novo formato de Games. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui e até a próxima. Valeu!